Boa tarde a todos. Vamos então iniciar mais uma sessão de mioquimagem, a sessão dos casos impossíveis, dos casos difíceis. Estamos aqui com o doutor Ibrahim sentado aqui na nossa frente. Aqui do meu lado está o doutor Paul, da Tom Ressonância, do outro lado a doutora Mariana, do TeleCG, e vão apresentar o caso hoje do doutor Tito Paladino, que é aqui da diretoria. Vão apresentar o caso hoje do doutor Diego Almeida, que é o nosso R1 que vai apresentar o caso, e a doutora Isabela Ferraz vai fazer comentários no final sobre o caso. Então, doutor Ibrahim, você quer dar algumas palavras, por favor? Só dizer boa tarde e que eu estou muito ansioso porque eu não sei nada desse caso de hoje. Então vai ser uma aventura interessante para mim também. Na verdade, somos todos nós que não sabemos nada, somos os seis que não sabemos nada do caso. Vamos então começar, por favor, doutor Diego. Boa tarde a todos, meu nome é Diego Almeida, sou residente da Cardiologia R1 e hoje a gente vai apresentar o caso da paciente ERS, 50 anos, feminina, natural da Bahia. Ela teve a primeira consulta no Dante em 1995, aos 21 anos. E a gente vai fazer uma espécie de uma retrospectiva do caso dela. Então, 50 anos é a idade dela hoje. De antecedentes pessoais, nós vamos discorrer sobre durante a apresentação. Aos 21 anos, ela não usava nenhuma medicação contínua e não tinha antecedentes familiares. Numa consulta agora atual, a queixa dela era dispneia e palpitação há 30 anos, com melhora nos últimos tempos. No exame físico atual, ela estava normotensa, com a pressão um pouco elevada, frequência cardíaca de 52, um sopro em foco mitral sistólico, uma turgência 45 graus, sem edema, leg raise negativo, panturrilhas livres e ausculto também não tinha alterações. Esse exame é o exame atual. A gente vai fazer essa retrospectiva, então esse quadro dela é o quadro atual, e depois a gente vai fazer todo o levantamento cronológico do caso. A gente vai analisar alguns exames agora, inicialmente pelo raio-x, depois o eletrocardiograma e depois um ecocardiograma da época. Agora, e né? A doutora Edileide vai comentar. Doutor Paulo, quer comentar o raio-x, por favor? Claro, é um exame que dá muito para falar, né? Bastantes alterações, já começamos observando uma área cardíaca bem aumentada, lembrando os critérios de dilatação do atrito esquerdo pelo raio-x, ele preenche todos, né? Então, vejam a sina da bailarina ali em cima, né? Vejam o segundo arco aí, mostrando aí a dilatação do atrito esquerdo. É interessante que essa área cardíaca, quando a gente pensa em dilatação de qual câmara é a culpada, essa ponta está um pouquinho levantada, pensando como se fosse também lado direito. Chama a atenção que no ilho direito tem uma imagem, provavelmente que um infiltrado. Não consigo diferenciar se é um processo infeccioso ou não, mas na base do pulmão direito me chama a atenção até um derrame pleural associado na base do pulmão direito. É isso. Inicialmente, a gente vê uma esternografia, sem dar spoiler, eu também não estou sabendo o caso, então a gente vai discutir aqui, mas provavelmente fez algum procedimento aí que não observamos por enquanto. Eu olhando esse raio-x, volta um pouquinho, Diego, me dá a impressão de que os átrios são o que de maior esse coração tem, né? E principalmente o átrio direito. O que você pensa, Ibrahim? Exatamente isso, até achei que tinha um pouco de cefalização da circulação pulmonar também, e esse borramento da base direita, eu concordo com o Paulo, pode ser um pouco de líquido ali que a gente vê um pouco mais. Mas me dá a impressão de ser uma sobrecarga, principalmente em decorrência de aumento atrial. Perfeito. Vamos ver se a doutora Mariana acerta hoje no eletro, né? Porque geralmente ela acerta. Vamos ver se nós acertamos de acordo com o que ela vai dizer. Né? Se ela concorda com a gente, né? Não, de forma alguma. Esse eletro aqui não tem nada de átrio, né? E muito pelo contrário, ele tem uma baixa voltagem super importante da onda P, que a gente tem uma dificuldade de perceber que ela existe. Ampliando o D2, dá para perceber que precedendo o QRS, sim, tem uma atividade atrial de muito baixa amplitude
então ficaria de fato como uma bradicardia sinusal, com uma frequência aí menor do que 50, e ela tem, os complexos não são de alta voltagem, pensando em complexo de baixa voltagem também ela não preenche critério, então D1, D2 e D3 é maior, eles são maiores do que 5 milímetros, a soma é maior que 15, e nas precordiais, elas também, a gente tem algumas derivações que são acima de 10 milímetros, que também não fecha critério de baixa voltagem. O que chama atenção é a repolarização, ela tem uma alteração de repolarização difusa aí nesse eletro, tem um QT medido de 522 milissegundos e tem um QT corrigido de 471. Só lembrando que quando a gente fala de cálculo de QT, habitualmente os sistemas usam a fórmula de Basé para fazer o cálculo, só que ela perde acurácia, tanto em bradicardia quanto em taquicardia. Então, na verdade, nem chega uma frequência menor que 60, e numa frequência maior que 90, a gente acabaria perdendo acurácia com a fórmula de Basé, e a gente tem que lançar mão de outras formas. Uma que a gente usa bastante é a fórmula de Fredericia, que leva em consideração a raiz cúbica. Mariana, eu sempre falo que nós, cardiologistas, pecamos muito, cometemos um pecado grave de não prestar atenção no QT. Mesmo quando está lá em cima o resultado do QT, a gente não presta atenção. E esse foi um caso que passou, né? Olha que está com o QT corrigido por essa forma, que ela acabou de dizer que é de Basé, né? Que está um pouquinho aumentado. Quer passar o próximo? Posso fazer uma pergunta só para a Mariana? Esse R em V2 e V3 chama atenção ou não? O R de V2 e V3? Não está muito alto? É bastante inespecífico. Até a gente estava conversando hoje. Se existe alguma coisa que daria um R mais alto aí em V2 e V3. Existem alguns critérios, né? Então tem diagnósticos diferenciais de onda R alta. Entra como sobrecarga de VD, mas ele não tem critérios, não tem nenhum desvio de eixo. Entraria, por exemplo, como uma possível imagem espelho da parede lateral, como área eletricamente inativa. Vias anômalas, bloqueio de ramo direito. Uma coisa que é bastante controversa, mas que é descrito, é bloqueio divisional anteromedial esquerdo, que é o salto brusco, é o R alto com salto brusco de V1 para V2, mas isso também é um assunto de controvérsia. Então, aí eu não conseguiria fechar nada com etiológico aí desse salto. Aumento do átrio direito está relacionado a esse salto também, Mário? Tem alguns critérios, e aí que existe um aumento importante, que aí a mim não me chama tanto atenção, que seria o Penhalosa Tranquese, que é o salto, aumento importante de V1 a V2, pensando aí numa possível sobrecarga de átrio direito. Então, são dois sinais que a gente vê. É o Só de Palhares, que é QR em V1, pensando em sinal indireto de átrio direito, e a transição muito brusca de V1 para V2, mas não está tanta alta voltagem em V2, que é o Penhalosa Tranquese, que também é sinal indireto de átrio direito. E é legal porque esses dois critérios, como são sinais indiretos, eles inclusive a gente consegue pensar quando a gente está diante de fibrilação atrial. Então, mesmo que a gente não tenha nada do átrio, que a gente não consiga ver amplitudes maiores no plano frontal e nem em V1, são sinais indiretos de átrio direito também. Perfeito. Vamos em frente, só destacando mais a questão do QT, que a gente despreza tanto, né? Mesmo quando tem a medida, está lá no eletro, né, doutor Tito? A gente não presta atenção, realmente a gente comete esse pecado. Aí a gente trouxe aqui os valores. Pode falar, Diego? Esses exames são os exames atuais da paciente, e agora a gente vai fazer, para entender esse quadro, para entender esse caso, a gente vai fazer uma retrospectiva. Para a gente ver o futuro, a gente precisa estudar o passado. Diego, você podia só voltar ao QT, que a gente não colocou sobre o valor normal do QT, né? Esse daí, né? Bom, quer que eu comente, doutora? Então, a gente acaba aceitando, né, como limites máximos aí do QT corrigido, 470 em mulher, 450 em homem e 460 para criança e adolescente, né? Mostrando aí realmente essa fórmula de Basé que a gente
para frequência cardíaca menor que 60 e que 90, a gente pede acurácia. A gente pode usar outras fórmulas lineares, que a gente não leva a raiz quadrada nem raiz cúbica, ou a Friedrichia, que a gente leva em conta a raiz cúbica do RR para tentar diminuir aí e melhorar essa acurácia do QT. E foi feita nessas outras fórmulas e mostrou que mesmo assim, que também nessas outras fórmulas ela mantinha um QT corrigido prolongado. Você já viu um QT longo, né? Depois a gente vai ver que tem medicamentos que interferiram com isso. Vamos então em frente. Então, vamos começar uma linha do tempo para entender como que essa paciente chegou a esse ponto. Em 1994, a paciente começou, já fazia 1 ano e meio mais ou menos que ela tinha queixas de dispneia, uma classe funcional 2 para 3, o aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores e palpitações esporádicas. No exame físico da admissão aqui no Dante Pazanese nesse ano, ela apresentava alguns achados. As bulhas estavam arrítmicas, tinha um atrito pericárdico, estase jugular, edema bilateral, ascite e fígado palpável, a 4 centímetros do rebordo costal. Nessa ocasião, ela fez um ecocardiograma. Vou pedir para o Dr. Tito comentar o resultado desse eco nessa ocasião, por favor. Bom, primeiro o eco é de 94, a gente não tem as imagens, eu vou comentar das medidas, a gente olhando do lado esquerdo. Nessa época a gente considerava o diâmetro como medida padrão do ato esquerdo, ainda não usava o volume, e 43 acima de 40 era considerado aumento discreto. Tinha um aumento moderado do átrio direito, que a gente usa comparativamente ao átrio esquerdo. Diâmetros diastólicos e sistólicos estavam dentro da normalidade, também o septo e a parede, a fração de ejeção também normal. O que tem de interessante é essa variação significativa da pressão de enchimento ventricular, com uma dilatação moderada da veia cava inferior e supra. Então, que é inspiração, com alteração dessa inspiração, e o pericárdio, mesmo sendo com algo espessado. Esses achados mostram uma exacerbação de uma certa interação biventricular, e a gente começa a procurar sinais de pericardite constrictiva ou algo que esteja atrapalhando o enchimento do coração. No mesmo ano, ela fez uma manometria. Eu gostaria de pedir para a doutora Edileide comentar, por gentileza. Lembrando que, vejam que aqui a gente tem as medidas do lado direito e do lado esquerdo do coração, né? E uma elevação bem significativa das pressões diastólicas finais do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Lembrando que a pressão diastólica normal de VD é a metade do ventrículo esquerdo, né? 6 de VD, 12 de ventrículo esquerdo com medidas normais. E essa paciente tem uma elevação, tem 19 no VD e 22, então geralmente é a metade, e aqui está praticamente igual, né, as duas pressões. Isso só acontece quando há uma compressão extrínseca que submete o coração a pressões semelhantes, então realmente a gente quase que fecha o diagnóstico de uma pericardite constrictiva, com pressões muito elevadas e quase iguais nos dois lados do coração. De fato, em 1995, dia 18/1, foi fechado o diagnóstico de uma pericardite constritiva crônica, derrame pericárdico e um derrame pleural bilateral, maior à direita. Dia 2/3, a paciente foi submetida a uma pericardiectomia. Dia 5/4, depois de um mês do pós-operatório, ela evoluiu com uma complicação, um distúrbio de coagulação, fez um hematoma pericárdico, precisou ser reabordada e fez também uma decorticação pulmonar à direita, por um pulmão colapsado. No dia 6/3, foi iniciado um tratamento empírico para tuberculose com esquema HIP, e dia 8/3 saiu o resultado da biópsia pericárdica. O resultado foi uma pericardite crônica inespecífica, com extensa calcificação. A paciente manteve o segmento e durante esse tempo ela manteve uma classe funcional 2 e começou a ter episódios de palpitação um pouco mais frequentes. Em 2010, um Holter evidenciou um ritmo sinusal e uma FA paroxística. Foi a primeira vez que foi documentada essa FA para essa paciente. No período de 2010 a 2015, a paciente foi diagnosticada com hipotiroidismo, iniciado levotiroxina. Por conta dessa FA, foi iniciada a anticoagulação com Marevan, posteriormente transicionado para Rivaroxabana. Ela fez o tratamento da IC com IECA beta-block fluorodigitálico durante esse período e houve um aumento atrial progressivo. A gente vai falar lá na frente
um comparativo do eco com relação ao átrio, e ela teve um episódio de síncope investigado com tilt test negativo. Em 2017, a paciente começou a piorar a classe funcional. Ela teve perda da fração de ejeção, que antes era preservada, agora 45%. A classe funcional passou de 2 para 3. Manteve a investigação do quadro, sorologias para Chagas e hepatite vieram negativas. E em 2017 ela fez uma ressonância cardíaca para investigar esse quadro. Pediu ao Dr. Paulo, por gentileza. O esperado era a nossa paciente estar muito bem depois da pericardiectomia, né? Mas não foi bem isso que aconteceu. Exatamente. Vamos discutir aqui. Obrigado pelo convite. Vamos ver a ressonância magnética. Bom, nessas imagens iniciais, a gente já observa claramente já uma esternografia, procedimento cirúrgico prévio, uma dilatação biatrial significativa, né? Então, aqui só outras imagens localizadoras, e nesse outro corte onde a gente observa uma varredura, vejam vocês a relação dos átrios com as cavas, como é tão dilatado e muito aumentado essa dilatação biatrial. Aqui uma imagem já de cine, onde chama a atenção, é um cine 3 câmeras, o átrio esquerdo dilatado, vocês veem que na topografia mitral já tem um certo grau de refluxo também mitral, função sistólica discretamente reduzida, tá? Também não está muito acometida não. E vejam aqui, eu coloquei uma seta gigante, só para mostrar para vocês como nessa parte o coração não volta, né? Lembrando aquele padrão restritivo prévio que tinha, aqui chama muito a atenção que eu tenho um certo grau de restrição na parede lateral do ventrículo esquerdo, tá? Quando a gente avança para imagens de cine, em eixo curto, percebam, a gente está indo da ponta para a base, ali em cima os segmentos mais apicais e lá na base segmentos mais da base. Aqui é uma imagem muito interessante porque, primeiro, já sabíamos que tinha uma descrição prévia de um pericárdio calcificado, mas muitas vezes quando a gente vê a imagem de ressonância, não tem todas as informações. E tem que ter em conta, Dr. Ibrahim, o cálcio na ressonância magnética fica preto, não fica tão chamando a atenção quanto na tomografia. E vejam como tem aqui vou colocar uma seta, vocês estão vendo, uma restrição no enchimento aqui, o ventrículo na parede lateral, que a gente já tinha visto na imagem prévia de cine eixo longo, como ele não abre. Então, e acabou dando um abalamento aqui na parede anterolateral basal, mais ou menos que desabando aí toda essa pressão que não consegue ir no lado inferior lateral basal. E aqui uma atenuação, um sinal mais escuro compatível com calcificação aqui pericárdica, tá? Então vejam aqui a função do ventrículo direito também está preservada e por análise morfofuncional não tem uma fisiologia de septal bones, essas coisas, mas chama-se a atenção um padrão restritivo no ventrículo esquerdo. Aqui, se a gente avançar nos eixo curto e aí até os átrios, vejam vocês como a dilatação biatrial é muito importante. Vejam como o septo interatrial abala um pouquinho para o lado direito, mas também essa cava inferior direita muito, muito dilatada. Aqui um cine 4 câmeras, demonstrando para vocês os átrios muito dilatados e essa alteração no relaxamento ventricular predominantemente na parada inferior lateral. Aqui, caracterizando o tecido pela ressonância, a primeira imagem do lado esquerdo, uma imagem que pondera mais para a detecção de líquido na ressonância, nesse caso edema, e a segunda, a gente pondera mais estruturas com gordura. Então, assim, vocês veem aqui, a gordura fica mais brilhante. Na imagem de edema, que é a primeira do lado esquerdo, a gente não observa um edema miocárdico, tá? Isso é um artefato secundário à cavidade, mas esse aumento de espessura pericárdica, a gente observa que ela não tem um edema muito significativo. Para diferenciar se é edema, se é gordura, para isso a gente usa muito as imagens de ponderação para ver a gordura. Então, vejam vocês como esse que brilha ao
redor não é nada mais que a gordura epipericárdica. Então, a gente consegue diferenciar melhor nessa sequência do que é pericárdio, do que é gordura e o que também é derrame, no caso que esse paciente tivesse. A gente sempre, na sequência de perfusão, que nada mais do que a dinâmica da chegada do gadolínio no miocárdio. É muito interessante quando a gente está pensando em processos neoplásicos ou até um processo constritivo extracardíaco, se tem só o seu pericárdio mesmo tem uma massa. Aqui a perfusão miocárdica e o enchimento está tudo bem. E vejam aqui esse abalamento que tinha descrito na imagem de cine. Quando a gente já observa e caracteriza o tecido pelo realce tardio, vejam como o miocárdio normal fica preto. E todo o miocárdio é preto, não tem realce tardio. Tá? Esse abalamento documentado no cine ficou documentado uma imagem estática do realce, mostrando sim como ficou esse abalamento aí. E também vejam que esse abalamento não tem fibrose, não tem sinais sugestivos de que tenha sido um infarto. Tá? Agora, o que chama atenção, vejam os átrios. Os átrios são bem dilatados e quando a gente observa com mais carinho aqui, vejam como tem realce atrial também. Tá? Então, não costuma ser tão claro para a gente, mas vejam como, embora a parede seja fina, a gente documenta realce atrial. Agora, quando a gente analisa o pericárdio, a gente chegou em espessuras, é difuso o aumento da espessura pericárdica, mas predomina sempre na parede inferior, chega a ter 8 no infralateral, e tudo isso causa esse padrão de restrição no enchimento que a gente viu nessa parte. E aqui, veja a imagem estática novamente, essa dilatação, esse abalamento no segmento anterolateral basal. O realce tardio eixo curto. Então, observando mais uma vez, miocárdio preto, normal, sem realce, sem fibrose miocárdica, sem infarto, e o aumento da espessura pericárdica difuso de predomínio na parede inferior, com as medidas que já comentamos previamente, e sinais de calcificação também. Posso conversar da tomografia também? Já? Então, por favor. Queria que separasse um pouco, porque tem algumas coisas interessantes aqui que a gente acha que vale a pena a gente discutir. Como eu disse, desse caso eu não sei rigorosamente nada. Então tem algumas coisas aqui que eu estava pensando enquanto o Paulo estava fazendo essa excelente apresentação dele. Primeiro, exatamente nas imagens que fica, para quem está olhando para a ressonância, como se fosse o mostrador de um relógio. Relógio é uma coisa que a gente usava no pulso para marcar o tempo antes da invenção do Apple Watch. Ali no espaço entre meio-dia e 2 horas, a gente vê que o miocárdio está afilado, e eu não sei se ele não tem realce ali ou se a gente não está conseguindo enxergar, porque inclusive a mecânica de contração é diferente. Lembrar que nessa época, em 2017, a gente não tinha mapa T1, então pode ser que tenha algum processo difuso que a gente não estivesse enxergando. Segunda coisa, tem um processo que está associado ao aumento de volume dos 2 átrios, mais expressivo do lado esquerdo, é verdade, mas com uma insuficiência que, pela ressonância, não parece ser tão grande assim. Então, isso pode ser o resultado de uma restrição diastólica de muito tempo. Tem 13 anos, não é isso, entre a cirurgia e essa ressonância? Então, ficou um pedaço ali que ele vai... Por isso que eu pedi para separar, mostrar que eu quero falar bobagem antes, para vocês poderem ir depois. Porque ficou um pedaço que eu acho que tem uma calcificação relacionada ali à porção posterior do átrio esquerdo e parede posterior do ventrículo esquerdo. E, às vezes, o que eu já vi acontecer em 2 casos diferentes, são pacientes que têm processos de miopericardite no passado, em que a gente fez o diagnóstico de pericardite, não fez o da miocardite, e ele acaba evoluindo com disfunção ventricular. E, às vezes, gente que teve restrição por muito tempo, o miocárdio ficou com uma certa memória, entre aspas, de como é viver sob compressão, e ele não expande totalmente nas áreas, como o Paulo mostrou, tem uma região ali que ele não expande tão bem. Então, tem algumas coisas nesse coração que fazem desconfiar desses diagnósticos. Para mim, acho que a Tom vai esclarecer muito, por isso que eu queria falar antes.
Agora, essa parede lateral aí do ventrículo esquerdo, o cirurgião não tem acesso, né? Não tem acesso. Então, esse cálcio É bem possível que ele tenha vai sobrado ficar cálcio e ali, nunca sairá daí, a não ser que o cirurgião explante o coração, né? Porque ele não tem como chegar Não nessa tem parede como chegar. lateral. Então, o cálcio que tinha antes vai ficar, né? Porque não vai mexer mesmo aí. Agora, engraçado que parecia que como se tivesse comprimido e uma parede para fora, né? Exatamente, exatamente. Que é essa que agora está ali, mais para o lado lateral direito ali, ó. E é como se essa parede tivesse meio... E tem até um aumento de trabeculação, assim, ela tem isso, essa aí, Paulo. Ela tem um aumento de volume, olha lá, ela é hipocinética mesmo quando o resto contrai, mesmo quando quem não relaxa não contrai, essa região fica hipocinética, é uma região doente. E pode ser que a gente não esteja vendo realce nela, porque ela é muito fina. Pode ser que esse seja o motivo da gente não conseguir enxergar a realce. Em 2017, o Paulo não estava na ressonância e o Petit também não. Então, a qualidade não é a mesma que a gente tem. Que isso. Doutor Ibrahim, lembra que a gente tem aquele caso de uma caquexia cardíaca em relação a uma pericardite, né, constrictiva? Será que pode ter sido esse efeito local mesmo nessa região? Eu acho que pode ter sido sim, por estar vizinha, por exemplo, de uma área de calcificação, ele fica com isso e tem esse efeito local até de irritação, né, de alguma coisa que fica ali constantemente atrapalhando esse miocárdio. Tem um defeito muito claro ali, o comportamento do miocárdio naquela região é diferente do que é no resto. Agora, é interessante que essa parede que está mais comprimida é a que melhor contrai, me parece. É que assim, melhor olhando. contrai. Ela contrai muito bem, contrai. mas ela não relaxa. Isso. Então, quando a gente tiver essa clássica imagem de dilatação biatrial, tenta ver um padrão de restrição biventricular que justifique um padrão que não seja miocárdico, porque a espessura miocárdica é preservada. Então, por isso que a gente presta muito mais atenção ao pericárdio. Justamente por isso temos aqui na mão uma tomografia, tá? Então, a gente faz uma varredura, vai dos segmentos mais craniais para a base. Percebam vocês como já mostra essa classificação que é do tredilite comentado, até por acesso até é muito mais complicado, muito mais difícil. Aqui, fazendo um eixo curto, visão tomográfica, tendo em conta que uma tomografia sem contraste, a gente vê só o coração com a mesma atenuação. Vejam como essa classificação fica restrita mais aos segmentos laterais, né? E o aumento da espessura pericárdica acaba sendo muito mais notório e significativo bem na parte inferior e inferior-lateral do ventrículo esquerdo. Então, aqui tem um tubo, não sei se um spoiler sobre alguns dos procedimentos que ele fez. Esse duas câmeras, demonstrando mais uma vez esse aumento da espessura pericárdica difuso, predominando segmentos inferiores, e aqui os átrios também bastante dilatados mesmo, observados mesmo sendo uma tomografia sem contraste, que um catéter venoso, tá? E vejam a classificação. Tem uma segunda tomografia, tá? Tem um processo pneumônico no momento, que eu acho que não vai ser relevante discutir, mas pós-procedimentos que fez, vejam como esse aumento da espessura não foi abordado por questões de dificuldade, né, de acesso na porção infralateral, mas vejam vocês como em uma reconstrução tridimensional a gente observa com mais detalhe os pontos de classificação. Então, primeiro, o paciente foi feito um procedimento pleural também, ele fez um procedimento que ficou com uma classificação que a gente observa no segmento do lobo inferior direito, tá? E aqui, quando a gente observa, essa é a imagem do pleural, tá? E aqui observamos essa classificação que fica restrita à parede inferior-lateral basal do ventrículo esquerdo, muito difícil acesso, e também tem uns pontos de classificação bem de trás do externo, tá? Então, uma visão tomográfica de como a ponderação do cálcio fica sendo muito mais fácil. Agora, resumindo um pouquinho de tudo que a gente viu, a gente tem diante de um paciente já com um quadro muito chamativo de aumento de dilatação biatrial, que não justifica por insuficiência mitral, valvar primária. As cavidades, a função biventricular não é muito deteriorada e teve um quadro de constrição prévio, em princípio tratado, porém, na parede lateral ainda tem um quadro. Então, o que me chamou muito a atenção é que talvez esse quadro de restrição não justificaria esse aumento de dilatação biatrial tão significativo. Então, dentro das hipóteses diagnósticas que eu fiquei pensando para o caso, além de um quadro de pericardite crônica com calcificação,
eu também pensaria em uma taquimiocardipatia por conta de uma arritmia, no caso atrial. Tá? Então, eu colocaria junto com os outros diagnósticos, porque não justifica tanto esse padrão pericárdico, embora seja crônico, com um quadro também de dilatação biatrial. Então, essas seriam as minhas principais hipóteses. Tá bom? Perfeito. No ano de 2018, por piora ela piorou os sintomas, foi otimizado dose de furosemida, ela começou a ter sensação de desmaio, pré-síncope, tonturas frequentes, e em 2018 foi constatada uma pericardite constritiva, mais uma, e dia 12/4/2018, ela foi submetida a uma nova pericardiectomia com plastida mitral e rafia do átrio direito. Dia 21/4 foi feita uma revisão de hemostasia, foi evidenciado coágulos na região mediastinal. Após o segundo procedimento cirúrgico dela, a paciente evoluiu com uma melhora sintomatológica. Agora classe funcional 2, porém começou a piorar um pouco mais das palpitações. Foi evidenciado mais uma vez em Holter FA paroxística, e a paciente também foi evidenciado um átrio esquerdo aumentado com volume indexado de 222. Por conta desse motivo, não foi submetida a uma cardioversão elétrica, foi introduzida a amiodarona na ocasião. E chegamos ao ano de 2023, a nossa paciente em ritmo sinusal, por incrível que pareça, alteração da repolarização ventricular inespecífica, uma classe funcional 2, uma fração de 55% e uma melhora parcial dos sintomas. Fazia uso agora, na última consulta, de carvedilol, 25 duas vezes, amiodarona 200 uma vez, levotiroxina 75 uma vez, espironolactona 25 uma vez, furosemida 40 uma vez, rivaroxabana 20 uma vez ao dia, losartana 25 duas vezes ao dia, e foi introduzido na última consulta recente dapagliflozina, 10 mg uma vez ao dia. E a pergunta que fica é, depois de todo esse quadro, 2 cirurgias, 2 pericardiectomias, qual que é o diagnóstico da nossa paciente que está vindo com uma sintomatologia progressiva, aumento de átrio? Qual que é o diagnóstico dela agora? Uma pericardite constritiva, uma nova? Uma miocardiopatia restritiva? É uma valvopatia mitral? É uma cardiomiopatia atrial com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? Vamos perguntar para o doutor Ibrahim, que ele hoje está no auditório, né? Então ele vai ser questionado quanto a essa questão. Eu fiz que nem os outros dias, quando o pessoal está no auditório, mantive a mão baixada em todas. Acho que pericardite constritiva não explica tudo que a gente viu, nem de imagem e nem de achado clínico. Aliás, a segunda cirurgia foi esquisita, né, Ibrahim? Acho que ela melhorou muito mais por essa medicação toda que ela tem. Miocardiopatia restritiva, se a gente for acreditar na ressonância, a gente não tem imagem na ressonância para imaginar que isso possa ter, não tem nenhuma alteração, tipo aumento de espessura, não tem restrição de enchimento, mas não é tão grande assim, não varia. A valvopatia mitral, acho que é nitidamente secundária, a própria morfologia do jato é secundária. E de tudo que o Paulo mostrou, ele chamou atenção na apresentação para a parte do realce tardio atrial. Então a gente desconfia que possa ter alguma coisa errada nesse átrio. Acho que é bem possível que essa paciente se encaixe mesmo, até por exclusão. Eu vou levantar a mão no último quadrinho ali. Cardiomiopatia atrial com insuficiência cardíaca e fração de ejeção melhorada, né? Porque ela já teve pior no passado, logo depois da segunda cirurgia. Então eu vou ficar mais ou menos por todo o conjunto dos achados. Justifica as alterações ventriculares que ela tem, justifica a insuficiência mitral e a própria insuficiência tricúspide, justifica, claro, o aumento grande dos átrios, a presença das arritmias com fibrilação atrial paroxística e está de acordo com o realce atrial realce tardio atrial que a gente encontrou. Então, vou levantar a mão nesse último. Você volta na última hipótese. Doutor Ioná, quer comentar? Bom, eu concordo com ele.
A minha dúvida só fica assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se essa miocardiopatia atrial, ela surgiu porque ela teve uma pericardite constritiva no passado, aí de alguma forma isso se instalou, e mesmo a gente corrigindo a doença do pericárdio, isso se perpetuou, ou se ela já tinha alguma coisa antes, né? Acho que a grande dúvida que a gente fica, inclusive na clínica, é quem nasceu primeiro aí, o ovo ou a galinha? É verdade. E a fibrilação atrial, que até o Paulo comentou no ataque cardiomiopatia, o interessante é que essa paciente parecia ter paroxismos de fibrilação atrial, que inclusive foram confirmados, mas ela não vivia em fibrilação atrial, não tinha um FA permanente, não tinha frequência muito alta para crescer tanto o átrio, assim como a gente costuma ver paciente com FA permanente de longa duração. Não era o caso dessa paciente, de qualquer forma. Com atenção. Sim, ficou um longo tempo, né? O paciente era muito jovem, já que começou com tantos sintomas, classe funcional 2 para 3, desde os 21 anos. Então, padrão com quadro restritivo, muita evolução. Então, logicamente, se o miocárdio e tudo, os átrios tiveram um remodelamento adverso, aí evoluiu a clínica muito ruim. Então, quando já corrigiu por primeira vez, já tinha passado muito tempo. Quando corrigiu na segunda, tinha passado muito mais tempo. Então, eu acho que é muito fatorial. Tem um fator de pericardite constritiva crônica, né, porque o paciente tem isso, junto com uma complicação, aí, uma fibrilação atrial paroxística, e provavelmente foi perpetuando tanto clinicamente como o que a gente vê nos casos, né? Mas, geralmente, Paulo, quando a gente demora muito para tratar uma pericardite constritiva, a gente leva aquela situação de atrofia, né, miocárdio, o ventrículo fica com uma parede muito fina, e às vezes você opera e o paciente não melhora. Mas isso não acontece com a nossa paciente, quer dizer, ela não parece ter uma sequela de demora para operar, né? Ela parece uma paciente que não melhorou porque o coração, apesar de funcionar bem, ela não tem uma diástole adequada. Será que aquela parede que não é possível ser abordada contribuiu tanto assim para o enchimento? O que você acha? Acho que não, é muito restrita, né? É uma área muito restrita, aquela que não foi abordada. E naquela reconstrução que o Paulo mostrou, a gente tem a ideia espacial do cálcio, ele pega uma região muito pequena do coração. É difícil imaginar que aquilo fosse responsável por tudo, né? Mas fácil imaginar que aquilo tenha acontecido junto com o resto do processo. Alguma agressão atrial que a gente não se dê conta, né? Mais Isso. até do que fibrilação atrial. Que eu acho que talvez ela seja mais consequência do que causa. Tem um átrio esquerdo de 220, eu até me surpreendo essa paciente manter ritmo sinusal. Eu estava pensando que é a melhor amiodarona do mundo, porque é difícil imaginar, né, manter ritmo sinusal num átrio desse tamanho, né? Talvez eles não tenham cardiovertido, porque ficaram com medo de entrar em sinusal e podia dar... Fez a amiodarona, com o tempo reverteu e continuou sinusal. É impressionante. Às vezes a gente não cardioverte achando que não vai ter sucesso a cardioversão, porque o átrio é muito grande, e essa paciente é uma prova viva de que átrio muito grande consegue se manter em FA, né? Ou em sinusal, desculpe. Vamos em frente. Para ajudar a elucidar um pouco o diagnóstico, o Dr. Tito, para comentar o eco, por favor. Doutor Tito, você tem que Sedativo, não tem nada de sedativo, pelo contrário. Bom, vamos lá mais uma vez. Aqui é um eco bem mais atual, então de maio desse ano. Aqui acima, o ventrículo direito. A gente vê que tem uma contratilidade aparentemente um pouco reduzida em relação ao que a gente considera do normal, mas provavelmente o FAC daria normal por aqui. Ventrículo esquerdo com a fração de ejeção preservada, como já foi dito previamente. A única coisa que chama atenção é esse movimento do septo, que nesse caso aqui ficou bem evidente. E o aumento brutal do átrio esquerdo, que a gente já tinha comentado, tanto em diâmetro quanto em volume, ele nem cabe na tela, é monstruoso, com o aspecto de plastia da válvula mitral. Então a gente tem uma aorta de 26 milímetros, absolutamente normal. A gente tem um ventrículo esquerdo com diâmetros preservados também, e a parede posterior e o septo, onde a gente mede de rotina no eco, quer dizer, aqui não está incluindo aquela região que a ressonância mostrou, que tem um adelgaçamento, absolutamente normal. Fazendo um zoom aqui à esquerda dessa mesma visão, a gente continua achando que o VD tem um pouco de disfunção, e num eixo curto eu vejo que ele realmente deixa um volume residual. Então, pelo eco, eu diria que o VD aqui chega a ser limítrofe, não tem uma disfunção, mas ele é limítrofe, deve ter sofrido algum grau de disfunção também previamente. Do ventrículo esquerdo, novamente, o que mais chama atenção é esse septo. Ele tem um movimento anômalo.
A gente vê que eu não tenho o respirômetro aqui embaixo, mas ele, durante a inspiração e a expiração, ele tem um movimento exacerbado, a gente tem uma exacerbação dessa interdependência ventricular, mostrando que tem um certo grau de constricção, em princípio, aí que atrapalha nesse enchimento. Aqui, mais uma vez, no modo M, então a gente vê que tem esse movimento assincrônico representado bem aqui, né, anômalo, desculpa, representado bem aqui. Então, o paciente inspira e na inspiração e expiração a gente tem um movimento mais exacerbado e o VD consegue empurrar, digamos assim, o ventrículo esquerdo com bastante força, ou mais força do que ele habitualmente tem. Seria quase aquela equiparação de pressão que a doutora Edileide comentou previamente. Avaliando os fluxos, a gente não tem grandes alterações no aórtico. Tem uma PSAP de 48 milímetros, a cava era grande, media 23 milímetros sem colabamento, então também é um sinal indireto de que as pressões estão elevadas. Apesar da gente perder bastante, porque a gente tem tanto uma IT quanto um átrio direito bastante elevado, então isso diminui um pouquinho a acurácia do método. Tem a regurgitação mitral, que eu já tinha comentado. E outro ponto legal é que a onda é linha lateral, ela é um pouco reduzida. Então, normalmente, em torno de 10, ela está de 7. Eu não consigo garantir que isso é de algum problema pericárdico, é um paciente que tem outras doenças, claro, mas ela está reduzida sim. Então, algum acometimento teve, diferente da septal dela, que era um pouco maior, 7,8, e geralmente é o contrário. Quase, digamos, aí um ânulus reverso, mas não tem. Análise da contratilidade, eu tenho 3, 2 e 4 câmaras. Mais uma vez, um aumento brutal dos átrios. A gente tem aquele 220 ml do átrio esquerdo, o átrio direito também é bastante elevado. Na parede lateral, a ressonância viu muito melhor do que aqui o eco, até vejo o abaulamento, mas eu não tenho, por essas imagens do eco e pelo ecocardiograma, uma definição tão grande dessa região, mas diria que ela tem até uma contratilidade aparente normal. O que chama atenção também, no ventrículo direito, numa região apical, me parece ter um abaulamento também. Isso foi o que mais me chamou atenção. O eco não teve capacidade, ou eu, né, não tive capacidade de isolar essa região. Então, virei, desvirei, mas eu não consegui achar por causa da janela. Nessa apical, me parece que tem uma alteraçãozinha aqui. Pode ser só um erro da janela, só posicional, mas uma fração de ejeção preservada de 58%. Pelo tridimensional, nenhum achado diferente, específico. Fração de ejeção realmente preservada. E, mais uma vez, como curiosidade, a gente tem o do strain, a alteração da deformidade, a alteração naquela região que a ressonância mostrou, que tem alteração da contratilidade e tal, pelo menos uma diferença de tempo da contração, apesar de parecer que a contratilidade é normal, ela tem uma dissincronia naquela região e atrapalha aqui a contratilidade. Então, o paciente tem fração de ejeção preservada nos 2 ventrículos, mas me parece que ele teve sim uma doença ventricular prévia, antiga, que também deve ter corroborado para o aumento da pressão junto com essa pericardite constrictiva que eu acho que ele teve, e foi isso que foi aumentando os átrios e talvez tenha evoluído por essa atriopatia, né? Uma cardiomiopatia atrial. Fala, Paulo. Então, você acha que tem um padrão restritivo pericárdico pelos parâmetros hemodinâmicos do eco? Você acha que ainda mantém um padrão restritivo? Constrictivo. Constritivo, desculpa. Eu acho, Paulo, aqui a gente tem alguns critérios. O do septo, ele é bem característico, a gente usa em todos os exames de imagem, né, e no eco também. O septo tem um comportamento sugestivo de constricção. Ele tem um comportamento. Eu acho que foi esse o motivo que fez a gente indicar a segunda pericardiectomia, né? Que o eco dizia, tem pericardite constrictiva. Ela já tinha operado a primeira vez e o eco tem parâmetros, como tem até hoje, né? De pericardite constrictiva, esse balse septal, né? Esse movimento maior, esse ânus reverso, tem muita coisa que parece pericardite constrictiva, mas agora a gente não vai fazer a terceira cirurgia não, doutor. E a cava também engurgitada. Mas eu não teria feito a segunda. Tem um colabamento também reduzido, então tem a cava engurgitada, o colabamento também reduzido, conhecimento do átrio esquerdo, me parece que tem um componente constrictivo, mas também não explica tudo que o paciente tem, né? Pode ter alguma outra causa que a gente não encontrou. A única coisa que ficou curiosa foi essa região apical do VD, que eu também não elucidei, porque não consegui achar diferente. Talvez seja a posição. Na ocasião da ressonância não tinha, mas foi uma ressonância de 2017 também, não sabemos a evolução, né? Aqui um breve levantamento cronológico, a gente vai vendo que os ecos, no decorrer do tempo, foram perdendo um pouco de fração de ejeção, apesar do ganho no último eco, e o átrio esquerdo foi aumentando também progressivamente, no início 43, o último eco 222 indexado. Agora acho que ficou um pouco mais claro para a gente
elucidar o diagnóstico. Mais ou menos mais claro. Mas se o doutor Tito fizesse esse eco aqui fora do Dante, ele fazia o diagnóstico de pericardite constrictiva, não ia? Eu ia colocar como pericardite constrictiva. Ainda mais com a história prévia e com esse padrão, mesmo aqui eu um pouco na dúvida, se só tivesse a história clínica, eu fizesse o exame, eu colocaria com certeza que tem padrão de constricção. Até pela frequência, né? É muito mais comum você encontrar pericardite constritiva do que a gente pensar em cardiomiopatia atrial, né? Com certeza. Eu queria fazer só uma observação, Tito, porque, veja, aquela parede lateral nunca vai ficar normal a contratilidade, porque ela não foi abordada, aquele cálcio que tinha ali. Então, ele sempre vai ter uma elinha lateral baixo, né? Mais baixo do que devia ser. Porque medindo ali, ele não vai ter o seu relaxamento normal. E naquela região, o septo vai ficar tendo movimentação maior também por conta dessa parede lateral reduzida. Então, ele vai ficar sempre com o padrão de uma pericardite constrictiva ao longo do tempo, mesmo o paciente bem operado que não abordou a parede lateral. Se ficou algum grau de restrição, com certeza, ele fica. A da parede, eu até citei pouco, porque pode ser isso mesmo, né? A gente já é esperado. Não é que ele não tenha tratado as outras regiões, mas se sobrou um pedaço, né, uma região que causa constricção a ponto de dar alteração hemodinâmica, a gente acaba considerando como padrão constrictivo, né? Então, hemodinamicamente tem funcionado assim. E o mais claro possível é o septo, né? O septo é algo que raramente mente, já que ele não tem um distúrbio de condução, não tem bloqueio do ramo esquerdo, direito grande, o septo, digamos assim, que não mente, né? Tem algum padrão constrictivo de algum jeito. Eu acho que faria, e é importante essa discussão, eu acho, porque a gente também vai pensar mais nessas coisas, que a gente está numa reunião, né? Então, aqui que a gente pensa no menos comum, a gente já vem com o raciocínio ao contrário, né? Vou tirar o que é mais comum da frente e pensar numa área. Mas na vida e fora, não. E eu acho importante, aí, o que me chamaria a atenção nesse caso, que foi o que chamou a atenção antes? O aumento dos 2 átrios, muito expressivo, né? Isso é difícil a gente observar, como você comentou, uma sequela de uma pericardite, porque é muito comum, Tito e o Paulo que fazem imagem também, podem me corrigir, mas a minha sensação é que é muito comum a gente encontrar segmentos não abordados exatamente pela dificuldade. Quem nunca viu uma cirurgia cardíaca pode achar que é um campo enorme, né? Que ele tem o tórax inteiro, mas é uma coisa pequena, e que ele tem uma abordagem restrita, né? Então não é uma coisa tão... É muito comum sobrar um pedaço de cálcio ali dentro, não é erro, não foi imperícia do cirurgião, é como é feito mesmo, mas ele tira o suficiente para aliviar o funcionamento do coração. Então, isso que chamaria a atenção nesse caso, com 13 anos de evolução, todo aquele átrio grande, e essas áreas de miocárdio começando a dar defeito, pode ser que realmente fosse alguma coisa técnica, eu dizendo, mas pode ser que há 6 anos atrás, quando a gente fez a ressonância, não tivesse aquela área disfuncional que agora com a evolução da doença tem. Inclusive, naquela tabela que vocês mostraram, tem um momento ali que a fração de ejeção caiu, né? Olha lá. Ela vai, sobe e desce, né? Então, pode ter coisas evolutivas aí que a gente não está pegando. É claro que se a gente tiver certo com esse diagnóstico aqui, é muito mais fácil fazer aqui do que no consultório e muito mais fácil do que no pronto-socorro. Só queria fazer um comentário. Olha que interessante como as discussões são muito mais até gratificantes, juntar os métodos, né? Tanto ressonância, visualmente, a gente observou as alterações, mas esse padrão hemodinâmico da análise do eco é fantástico. Então, a gente vê que ainda mantém um certo grau de constrição crônico, né? Não vai mudar isso aí, mas com certeza ajuda, assim, um processo crônico dela que ela está sentindo. Então, eu acho isso interessante justamente essa complementação aí dos métodos que eu acho fantástico. Eu também nem acho que o maior problema dela seja esse, né? A gente sempre vê um monte e não vê esse padrão. Está um pouquinho mais do que os outros, mas não vê. Talvez seja o átrio mesmo, outra doença. E como isso aí está muito na cara, a gente acaba considerando isso, né? E talvez não seja ele. E a gente sabe que tem espectros da apresentação, né? Já quando é uma constrição gigantesca, grave, a gente vê que os volumes estão reduzidos, mas às vezes os espectros não são tão graves, né? São diferentes. Mas eu realmente achei interessante esse caso, porque a gente pensa assim, toda vez que a gente vê esse ânulus reverso, a parede lateral parada, o septo mexendo muito, a gente diz que isso aqui é pericardite constrictiva, mas o certo seria, será que a pressão diastólica ficou alta por esse motivo? Porque, de repente, uma parede lateral parada, de sequela mesmo, porque não foi mexido. O septo vai mexer mais. Será que isso está determinando um aumento de pressão de enchimento?
Essa é uma questão que, acho que na grande maioria das vezes está, né? Mas talvez num paciente especial como esse, pode ser que isso seja uma situação que ela vai levar para sempre, porque aquela parede foi uma grande extensão dela, está parada. E não explicaria o aumento da pressão diastólica final do VD, né? Pois é, a gente tem que ver a pressão diastólica final do VE e VD aqui, né? Que o VD se também estão está iguais grande. ou não. E a outra coisa importante que você mencionou, Edileide, é que a gente tem volumes ventriculares aumentados também, que não é o que a gente vê quando o problema é a constrição. A tem que ser pequenos, né? E o VD, o Tito falou que está aumentado, então não tem como ter, quer dizer, está o baulado lá e aqui tem uma constricção. Eu pediria uma nova ressonância. Mas tem ali, né? Dá para ver que tem uma imagem, eu fiquei olhando, mas não tinha como achar assim, de outro ângulo, mas merece uma avaliação posterior. Talvez seja outra doença, né, doutor Ibrahim? Acho que não. Esse é o ponto. Essa paciente tem só a pericardite constritiva ou tem um outro diagnóstico? Doutor Ionac. Doutor Ionac, mas é que ele tem... A paciente ela é natural da Bahia, né? Será que endomiocárdio fibrose seria viajar muito, achar que pode ter algum componente? Que Sim, pode porque... dar átrios muito grandes, pode... mas aí no miocárdio fibrose ele faz uma assim, se caracteriza, né, angiograficamente pela amputação da ponta, né, pela fibrose ali naquela região, e essa paciente não tem isso com certeza de forma alguma. Nós temos essas hipóteses, mas tem algumas perguntas. Por que essa dilatação tão importante dos átrios nos últimos tempos? Por que a paciente ainda mantém os sintomas mesmo após as cirurgias realizadas? E era uma evolução esperada para esse tipo de caso? A doutora Isabela vai nos ajudar com alguns comentários. E a gente não levou em consideração um diagnóstico que é IC com fração de ejeção preservada, né? Essa paciente pode ser muito inflamada pelas comorbidades que ela tem, né? Vamos então. Bom, boa tarde. Então, eu vou falar um pouquinho, é uma doença nova aí que o pessoal está estudando agora, mas sobre a cardiomiopatia atrial. Então, esse consenso foi feito recentemente, foi feito em 2016, com vários países, né, fizeram esse consenso para discutir sobre essa doença nova, que é a cardiomiopatia atrial. Eu fiz um resuminho do que foi feito lá, né, no consenso, mas basicamente o átrio tem 4 funções. Então, a função de reservatório do volume, a função de condução elétrica, né, tanto do tecido de condução, do nó AV, do nó sinusal, quanto dos cardiomiócitos, e a função de bomba para o ventrículo e a homeostase com a produção do ANP e BNP. Então, todas essas células, né, os cardiomiócitos, os fibroblastos, células endoteliais e os neurônios, todos eles, quando expostos a estímulos patológicos, eles sofrem alterações. Então, pode sofrer hipertrofia, alteração da contratilidade, arritmia, proliferação de fibroblasto, hiperinervação e trombose. A definição, né, nesse consenso ficou como a cardiomiopatia atrial, como qualquer mudança complexa de estrutura, arquitetura, contratilidade ou eletrofisiologia que afetem os átrios com potencial de produzir manifestações clínicas relevantes, como a da nossa paciente do caso. Tem diversas causas possíveis, mas a fibrilação atrial é uma delas, hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, a miocardite, envelhecimento ou causas endocrinológicas, que é o caso da nossa paciente. Ela pode ter tido, né, uma miopericardite, ela tem hipotireoidismo, ela tem FA, ela também pode ter IC, então aí é uma causa multifatorial. Tem uma classificação histológica que eles colocam também, é bem específico, mas tem de 4 tipos, né, de possíveis cardiomiopatias atriais. E o tipo de fisiopatologia, que acredito que no caso da nossa paciente, ela se misture aí nessas fisiopatologias. A primeira fisiopatologia é uma fibrilação atrial que não tem outra comorbidade concomitante. Ela pode ter determinante genético, e aí, nesse caso, o alargamento do átrio é mais a consequência da fibrilação atrial do que a causa, né? Que eu acredito que não seja o caso da nossa paciente, não foi a fibrilação atrial que veio primeiro e depois o alargamento do átrio, né? Essa condição tem menos risco trombótico, porque ela não tem alteração estrutural do coração, então ela ainda contrai, né, bem o músculo. Na parte da nossa paciente, que acredito que possa ter essa insuficiência cardíaca congestiva em algum momento aí,
que ela teve fibrose atrial por conta do processo que ela sofreu da pericardite constritiva, tem uma hipocontratilidade, em algum momento ela teve fração de ejeção menor, e, nesse caso, aumenta o risco trombótico. E aí, aqui, como eles falam, que pode acontecer mesmo sem distúrbio ventricular aparente, que ela não tem, né, em alguns casos. A miocardite é a mesma coisa, é um infiltrado inflamatório miocárdico que gera degeneração dos cardiomiócitos e pode aumentar a parte arritmogênica, né, do coração. Também tem algumas outras fisiopatologias que não englobam a nossa paciente, que é a apneia obstrutiva do sono, e, nesse caso, o remodelamento atrial induzido pela fibrilação atrial, que é FA gerando FA. O remodelamento, por conta da frequência cardíaca da FA e de todo o distúrbio que ela causa, pode contribuir com a manutenção, a progressão e a estabilização da FA por conta do aumento da fibrose. Então, depende do tempo de duração. Então, FAs agudas normalmente não vão fazer remodelamento, mas no caso da nossa paciente com a FA paroxística de longa data, provavelmente isso também contribuiu, e a frequência cardíaca basal aumentada também pode contribuir. Aí tem outras diversas também, né, como amiloidose, doença valvar, distúrbio genético, que não convém na nossa paciente, né? O mecanismo da fibrilação atrial tem 2 tipos de mecanismo, mas eles falam que o primeiro mecanismo fala mais a favor de si, eles não sabem muito bem como é, mas a propagação continuada de ondas aleatórias múltiplas independentes causando a fibrilação, ou atividade continuada de redemoinhos que vão lançando esses estímulos, induzindo a condução fibrilatória. Ainda não se sabe exatamente qual é o mecanismo principal. Então, concluindo, o estresse do miocárdio, que no caso da nossa paciente pode ter tido diversas fisiopatologias, causou a cardiomiopatia atrial, causando a fibrilação atrial. Até poderia fazer uma seta contrária, né? Porque a fibrilação atrial vai causando também o estresse, enfim. E aí, em relação à ICFEP, né? Que a gente ficou na dúvida se é uma ICFEP, se é de fração de ejeção melhorada. Tem nas novas diretrizes os 2 scores, tanto o H2FPF quanto o HFAPF, que colocam alguns critérios aí para enquadrar o paciente nessa patologia. No caso da nossa paciente, então, ela tem o IMC maior que 30, ela tem FA paroxística e ela tem a PSAP maior que 35, configurando uma alta probabilidade de CFEP. Além disso, no HFAPF, ela também tem, então, o aumento do átrio, né, e maior que 35, e o NT-proBNP dela, se eu não me engano, era 500, né, não lembro, mas era entre 300 e 600. Então, a gente considera como uma alta probabilidade de ser uma CFEP que está causando os sintomas dela hoje em dia, né, não lá atrás. Só colocando aqui que a ICFEP tem diagnósticos diferenciais, então, lá atrás, quando ela teve os sintomas, muito provavelmente era causada pela pericardite constritiva, mas hoje em dia a gente tirou esse fator confundidor, então, será que é mesmo a ICFEP que está causando esses sintomas? E aqui o tratamento da ICFEP, que ela está com todos, né, que tanto o BRA, que ela está usando losartana, diurético, inibidor de SGLT2, que ela introduziu recentemente, e acredito que seja isso. E aí, terminando, eu pedi para a doutora Edileide falar essa frase. Ontem, nós lendo essa frase, a gente descobriu que a gente não conhecia esse verbo biggest. Né? Acho que o doutor Ibrahim conhece, né? Mas é o gerar, né? FA gerando FA. E a gente achou bem interessante que pode ter sido isso que aconteceu com a paciente, que determinou o quadro de CFEP. E realmente é um quadro difícil de diagnóstico, mas terminamos com essa conclusão e que ela não tinha uma pericardite constrictiva que não foi tratada adequadamente. Então, aqui a gente encerra. Eu acho que foi uma revisão excelente, doutora Isabela, realmente. O doutor Diego apresentou o caso muito bem, passado, presente e futuro, né? E agradeço, então, aos dois, agradeço a participação de todos e passo a palavra para o doutor Ibrahim concluir a reunião. Não, em primeiro lugar, parabéns aos dois. Foi uma apresentação digna do Palmeiras, é tranquilo.
E eu acho que esses casos sempre vêm ensinar para a gente essa complexidade, que as coisas são diferentes. Não tenho dúvida que, conforme o tempo vai passando, a complexidade do conhecimento aumenta, a gente vai precisando saber mais. Nesse caso, o possível papel da inflamação no átrio esquerdo, que a gente muitas vezes deixa de ver. E a questão da apneia obstrutiva do sono, para se ter uma ideia, teve uma tese feita aqui no Dante, pelo Felipe Oliveira, que hoje faz ressonância lá em Juiz de Fora, em que ele fez realce atrial de pacientes que tinham apneia obstrutiva do sono e mostrou que era significativamente maior do que nos pacientes sem dispneia obstrutiva do sono. Então, a gente muitas vezes simplifica o raciocínio, tende a pensar nos átrios como uma coisa simples, né? Está lá, tem o nosso sinusal, fora isso ele serve para respirar o sangue, mas tem muito mais complexidade por trás das coisas, é importante a gente incorporar isso no raciocínio. Parabéns pela apresentação e, como sempre, saí sabendo um pouco mais do que eu sabia quando entrei.